Começa agora mais um podcast. Esse assunto é da hora. Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o professor Nelson Gonçalves, especialista em gestão pública e especialista em história das revoluções e dos movimentos sociais. Este é o 6º episódio do podcast Este Assunto é da Hora. E com uma série especial referente ao Dia Internacional das Mulheres, já que estamos no mês de março, eu gostaria de trazer para vocês a história da Guerra do Contestado, ocorrida de 1912 a 1916. Gostaria de fazer uma brevíssima descrição para vocês, já que esta guerra ela traz um protagonismo feminino especial para este mês de março. Então, eu quero convidar vocês a ficar comigo e juntos vamos ouvir mais um Assunto é da Hora. Então, bem-vindos! A Guerra do Contestado ocorreu entre os estados do Paraná e Santa Catarina. Nesse sentido, se fez necessário contextualizar o período histórico da época. Então vamos lá a 1910, evidenciando o papel que as mulheres assumiriam durante a Guerra do Contestado, especialmente a partir da figura das chamadas Virgens do Contestado, as quais vão assumir papéis de destaque, retratadas como líderes populares. A Guerra do Contestado, ocorrida entre os anos de 1912 e 1916, nos sertões catarinenses, foi um episódio privilegiado para analisarmos o processo de desenvolvimento da liderança feminina, justamente o porquê os caboclos daquela região resistiram às mudanças impostas pelo Estado à época, revelando as construções ideológicas que pregavam o desenvolvimento a qualquer custo, procurando excluir as minorias, e entre estas, as mulheres, que até então não se tinha notícia da atuação em sociedade, ocupando postura de liderança e destaque. Ao caracterizar este processo, é inevitável citar que não houve consenso, e ao mesmo tempo destacar a intervenção armada das classes dirigentes, tanto nacionais quanto os locais, e destacar também a desproporção da força do Estado, que teve que lançar mão de um total arsenal de guerra contra os caboclos, algo jamais registrado na história do país. Fazendo expor assim as contradições do Estado, deste estado de defesa e de seus conteúdos de classe. Com base nestas reflexões, meus amigos e minhas amigas, podemos afirmar ter sido a Guerra do Contestado um momento emblemático da constituição da história do Brasil, não só porque expôs o seu caráter mais violento, mas também porque revela a sua dimensão histórica que fez surgir a força, a liderança das mulheres, surgindo assim um amplo campo para investigações da construção da história contemporânea brasileira. Vamos juntos viver, ouvir e curtir esta história, as mulheres do contestado. Durante séculos, a história das mulheres foi representada a partir do poder masculino, ou seja, de como os homens viam as mulheres, visto que a narrativa histórica até o século XIX era escrita sobretudo pelos homens.
Basta verificarmos que por muito tempo as mulheres não tiveram sequer o direito de ocupar cargos políticos, de se alfabetizarem, ocupando simplesmente o papel de mulher esposa, o papel de doméstica e geradora de filhos para a perpetuação da espécie. Segundo Telles, em 2008, estavam enredadas pela arte e ficção masculina, tanto na vida quanto na arte. A mulher do século passado aprendia a ser tola, a se adequar de um retrato ao qual ela mesma não era autora. Com essas restrições impostas a elas, era praticamente impossível que as mulheres fossem protagonistas de suas próprias vidas e conseguissem escrever as suas histórias. Logo, se a mulher sequer eram alfabetizadas, dando conta de que a história era relatada por homens historiadores que produziam a partir de fontes de pesquisa como documentos parlamentares, arquivos diplomáticos e administrativos, publicações periódicas, arquivos do exército e etc. Se olharmos para as bibliografias oferecidas às mulheres, perceberemos também esta retaliação. Livros de cozinha, manuais de pedagogia, as que podiam, contos recreativos ou moral e algumas regras de etiquetas às damas. Perrault, em 1988, salienta que a mulher era observada e descrita pelo homem militante e ela tem dificuldade de se fazer ouvir pelos seus camaradas masculinos, que consideraram normal ser sua porta-voz. A carência de fontes diretas ligadas a esta mediação perpétua e indiscreta constitui um tremendo meio de ocultação das tentativas de construção de protagonismo das mulheres na sociedade. Neste sentido, somente no século XX que de fato a atuação e representação feminina na sociedade se transformaram. Elas começaram a ganhar maior protagonismo e adentrarem em ambientes até então proibidos para elas. Adquirirem papel de liderança, como nos conflitos bélicos, por exemplo, nas 2 guerras mundiais e em disputas internas onde lutaram lado a lado com os homens. Entretanto, cabe destacar que a participação das mulheres em guerras ainda é um assunto pouco discutido. Quando se fala sobre as mulheres e guerras, a ideia soa quase antagônica. Será mesmo que elas participavam dos conflitos? Estavam presentes e em quais níveis e com quais funções? Eram convocadas ou se voluntariavam? Ainda hoje, muitas narrativas preferem representá-las como personagens secundárias. Vamos procurar analisar algumas hipóteses. Para caracterizar uma revolução é preciso que a Guerra do Contestado tenha proporcionado uma mudança abrupta no poder político ou na organização estrutural da sociedade. O termo é igualmente apropriado para descrever mudanças rápidas e profundas nos campos científicos, tecnológicos, econômicos e comportamental humano. Para caracterizar um movimento social, é preciso que a Guerra do Contestado tenha tido a expressão de uma organização da sociedade civil, formada por ações coletivas, onde os indivíduos tenham tido como objetivo alcançar mudanças sociais do debate político
dentro de um determinado contexto da sociedade. Para caracterizar uma guerra, a guerra do contestado precisa tomar a evidência de um confronto sujeito a interesses da disputa entre dois ou mais grupos distintos de indivíduos, mais ou menos organizados, utilizando-se de armas para tentar derrotar o adversário. Para caracterizar uma revolta, a guerra do contestado deve ter se comportado como uma manifestação coletiva, organizada ou não, de uma insubmissão contra qualquer autoridade. Desta forma, para guiar este percurso, o objetivo desta reflexão é sobretudo a atuação das mulheres na guerra do contestado, conflito que ocorreu na região sul do país, nos territórios do Paraná e Santa Catarina, bem como compreender-se a participação delas, a participação das mulheres neste levante, contribuiu para o reconhecimento da luta pelos seus direitos na sociedade no início do século XX. No Brasil, por muito tempo, cultivou a cultura de que as mulheres eram propriedade de seus pais e, posteriormente, de seus maridos. Retomando aqui o que diz Perrotti em 1988, até o século XIX, as mulheres eram tratadas como meros objetos de procriação e consideradas como propriedade dos homens. Contudo, a partir do surgimento dos movimentos feministas, especialmente no século XX, as lutas das mulheres se voltaram para a liberdade e igualdade de direitos, seja na vida política, na educação, no direito ao divórcio, o livre acesso ao mercado de trabalho, entre outras reivindicações. Portanto, esta reflexão, ao evidenciar as mulheres enquanto protagonistas presentes na história do contestado, visa contribuir para entendermos como elas se tornaram figuras centrais neste conflito, influenciando a luta de outras mulheres por liberdade e igualdade de direitos. Fique comigo e não perca o próximo episódio de As Mulheres na Guerra do Contestado. Esse assunto é da hora!